Oi, pessoal. Então, tô aqui no Lobato com você. Tudo bom, pessoal? Tô esperando a Sônia Travassos, que é minha convidada de hoje. Oi, Fabiana. Adorei todo o material que você me mandou, viu? E estamos esperando aqui a Sônia Travassos entrar. A live de hoje vai ser sobre... Ô, Sônia, peraí, deixe-me catar a Sônia. Não. Aqui. Oh. Oi, Cauã. Oi, Wagner. Sônia, eu acho que eu tô te chamando e você tá aí. Eu tô Ei, ficando craque. Eu sempre acho que eu não vou saber fazer. que isso? Você já tá craque. Pois é, não é? É assim, eu sempre acho que não vai funcionar. É assim, como é que eu faço mesmo? É, a gente sempre fica com medo, né? Fica Dizer alguma mesmo. coisa errada, né? Aí a gente fica assim, Pois é, às vezes ansiosa, né? sempre parece mágica, não parece um pouco? Ah, eu acho também, né? Acho que sempre parece um pouco, né? Essa coisa, de repente você é chamado para um ambiente virtual, né? Você tá assim, de Virtual. repente você aparece lá, né? Pois é, do outro lado. Oh, Letícia! Letícia lá do Chile tá com a gente. Nossa, Olha, que que legal! bacana. Pois é, para mim essa história do mundo virtual. E o Wagner também, do dicionário. Gente, tanto a Letícia quanto o Wagner vão participar do nosso evento de celebração dos 100 anos da Narizinho. Buenas noches, Letícia! Buenas noches. Pois é, a Letícia está no Chile fazendo a tradução de Reinações de Narizinho. E vai ter Que uma mesa bacana. redonda sobre tradução de Monteiro Lobato, né? Porque eu estou traduzindo para inglês. E o Wagner fez um dicionário de onomatopeia, gente, que é aqueles barulhos que Monteiro Lobato inventa, adoidado. Né? Então, gente, É, exatamente. deixa eu aqui, peraí, cheio de recado que aparece, né? Assim, Tem amigas minhas aqui entrando já, Alexandra, Cristiane. O pessoal tá chegando aqui na live, que bom, obrigada, Luciana Belém, pela presença de quem tá chegando aqui para ouvir a nossa conversa, né, Cléo? Que a gente tem coisa legal para contar do evento, né, Cléo? nossa, o evento está se tornando, não está, Sônia? Um dos eventos, assim, quando começou a ideia, era celebrar os 100 anos desse livro, famoso Aham, livro, aham. que eu nem sabia direito, eu sabia que era a história do príncipe Escamado, né? Tudo bem, do fundo do mar, Emília passa a falar, 100 anos de narizinho da Emília, tá legal. Mas quanto mais a gente, eu pelo menos, estudo sobre na organização do evento, estudo sobre a importância do livro, eu aprendo, mais incrível eu acho, né, o livro, e mais incrível o nosso evento fica. Então, Sônia, deixa eu te apresentar. Ah, bom, eu tô aqui na nossa segunda live, junto com a Sônia Travassos, que é estudiosa da obra de Monteiro Lobato e fez doutorado em pedagogia, certo, Sônia? E está acostumada a É. trabalhar com obra de Lobato nas escolas. Além disso, ela é contadora de história e escritora de livros para criança. E eu conheci a Sônia lá atrás, quando o Álvaro Gomes, que acabou de entrar por aí, falou: a Sônia é ótima. Porque eu estava bem no começo, precisava de gente que soubesse explicar Lobato para criança, para me ajudar nos meus projetos. Daí a gente eu fui convidada para um evento no Zoom para português de segunda língua. E eu falei, Sônia, vai ter um monte de professora, pedagoga, tudo mais, era um monte de mulher. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei o suficiente, eu sou só a bisneta de Monteiro Lobato, mas você que sabe, você que sabe do assunto. Convidei a Sônia e a Sônia foi ótima. Elas te adoraram, né, Sônia? Acho que sim. Te adoraram, te adoraram. Você salvou a minha
performance. Para mim, você salvou o dia. Daí, quando eu tive essa ideia desse evento, eu falei, a Sônia tem que estar comigo. Porque a gente se entende, a gente se encaixa e a gente trabalha super bem. Então, vamos fazer. E É verdade. a Sônia eu chamei para fazer a parte educacional do evento. Sônia, conta um pouco para a gente. Vai, deixa eu passar aí para você. Então, é muito legal, né? Primeiro agradecer estar aqui, né, com a Cléo e recebendo todos vocês, né? E a gente vê assim que o Monteiro Lobato encanta tantas pessoas, né? E o quanto é importante a gente celebrar, né? Essa obra, esses 100 anos, né? Da Menina do Narizinho Arrebitado, que é um livro muito importante, realmente. Como a Cléo disse, a gente se conheceu pela internet, né? Porque eu tenho um projeto da Casa de História Sônia Travassos, e eu estava justamente falando sobre o Monteiro Lobato, e aí eu publiquei resenhas de livros, contando histórias do Monteiro Lobato, e a Cléo teve a oportunidade de ver, e a gente acabou se conhecendo, fez uma live ainda antes dessa, né? E onde eu entrevistei a Cléo, e a Cléo me entrevistou, e enfim, a gente foi conversando sobre os nossos projetos, né? Para trazer à tona a obra do Monteiro Lobato, né? Não deixar morrer. E nesse dia que a gente fez essa live com o pessoal lá dos Estados Unidos, né? Mais de umas 40 pessoas, né? Tinha bastante gente. Né? E foi muito interessante, né? Porque naquele dia eu falei, poxa, eu também planejei uma palestra sobre os 100 anos dessa obra do Monteiro Lobato, mas aí veio a pandemia, já estávamos nesse momento, né? De isolamento social, foi outro de abril. E aí a Cléo falou, poxa, eu também estou querendo fazer um trabalho em homenagem à obra tal. E aí me convidou, né? E aí a gente então começou, né, Cléo, a conversar, e a gente realmente, como você diz, se entende bem. A Cléo quis ler logo a minha dissertação de mestrado, que fala sobre a obra do Lobato e a recepção da obra com as crianças. Então, foi muito bacana, a gente logo se entendeu. E aí a Cléo me chamou para falar da parte educacional, né? Quer dizer, a gente foi vendo, né? E aí viu que tinham tantas coisas para falar da obra do Lobato, né? E por que era importante também falar da obra, da parte educacional, né? E aí eu vou falar, então, um pouco sobre isso, né? Por que a gente pensou nisso, né? Por que a Cléo pensou nisso? Por que eu dei força para isso também? Porque, assim, eu acho que a gente tem que entender, né, que a obra do Lobato, hoje em dia, ela chega na criança especialmente pela televisão, né? Pelas adaptações para televisão, as animações para televisão. Às vezes chega pela família, claro, né? Tem famílias que têm a obra, que gostam da obra, que apresentam aos seus filhos, mas é a minoria. Né? A minoria, a criança é mais apresentada à obra dessas duas maneiras, ou pela televisão ou pela escola. Né? E a escola tem um papel muito importante, né, Cléo? Da formação dos leitores, né? E trazer os clássicos, trazer as obras que são referências na literatura infantil brasileira, é muito importante num trabalho de formação de leitores. Né? Então, pensar nisso dentro do evento foi muito importante. Né? Por que ler Lobato hoje em dia? Como a gente leva a leitura do Lobato, né? Também para as crianças que estão na escola, né? De que maneira? Sabendo que é um autor que escreveu há 100 anos atrás, né? Começou a escrever para crianças há 100 anos atrás, a publicar para crianças há 100 anos atrás, né? Quer dizer, é claro que a gente pode esbarrar em alguma dificuldade de linguagem e tal, mas é uma obra que continua encantando o Monteiro Lobato. Continua encantando as crianças, né? Exatamente. E aí a gente achou que era importante, né, Cléo, falar sobre isso, né? Pois é. Então, só dando uma ideia geral do evento, o evento vai acontecer em dezembro, dia 4, 5 e 6, de manhã até de noite, e vai ter contação de história, vai ter podcast, que são coisas que a Sônia vai falar mais depois, e vão ter diversas mesas redondas. Antes do evento, nós vamos ter lives, vamos ter exposições, inaugurar 3 exposições ou 4? 4 exposições. 4 exposições. Uma exposição Emília 100 anos, organizada pela Carol Pimentel. Outra exposição organizada pela Mônica Martins, com ilustrações. Ela passou o texto e os artistas que ela convidou
ilustraram diversas passagens. Está linda, linda, linda. Outra exposição da linha do tempo deste livro, que teve, olha, não sei quantas encarnações, e a linha do tempo foi feita pelo Magno Silveira, que tem diversos dos originais, e é um documento fantástico para qualquer pessoa, historiador de Lobato. Eu não sabia que o coitado do livro tinha sofrido tantas encarnações para sair desse livrinho e virar este livrão com 11 histórias. Não é? Então, daí vai ter essa é a primeira história. Outra exposição que é o Olhar dos Brasileiros, que as pessoas podem mandar projetos ou ilustrações e também vai estar no evento. Então, o evento vai ser fantástico e eu gostaria que a Sônia falasse um pouco das mesas redondas que ela está organizando. Isso aí. Pois é, aí eu fiquei pensando, né, Cléo, dentro dessa parte da leitura do Lobato, né, que a gente está chamando aqui de educacional, né, que passa também pela escola, né, que passa mais do que pela escola, passa pela formação, né, do leitor, a formação do sujeito. Então, a gente pensou em 2 mesas bem focadas nessa questão e mais uma ainda que mistura um pouco a parte educacional com a parte cultural. Vou falar dessas 3 mesas. Vou falar primeiro das educacionais, né? Uhum. Então, a primeira mesa que eu pensei, né, foi uma mesa que para a gente discutir algumas características que são fundamentais para a infância, para um olhar para a infância, e que é a questão da fantasia misturada à realidade na obra do Lobato, que foi uma grande inovação do Lobato, porque fazendo isso, ele demonstrou naquele momento um respeito à criança, ao leitor criança, né? E apostou numa literatura que abrisse para o imaginário, que não fosse uma literatura pedagogizante, moralizante, instrutiva, mas que fosse uma literatura que trouxesse imaginação e o quanto isso é importante para a criança. Então, essa mesa vai discutir um pouco essa característica da obra do Lobato e o quanto isso é importante para o desenvolvimento da criança enquanto sujeito e enquanto leitora. Nessa concepção de infância também, que as 2 coisas estão juntas, é apostar nessa possibilidade da imaginação, da ampliação do mundo, da visão de mundo da criança por meio da imaginação e, ao mesmo tempo, esse olhar, né, para a criança, uma nova concepção de infância, né? Em aquele momento dos anos 20, antes, a criança ainda era vista de uma maneira, em geral, né, muito alguém a ser instruído, apenas instruído, né, com pouca liberdade de expressão. E o Lobato aposta, por meio dos personagens que ele cria, né, que são os protagonistas, são crianças, ele cria esse espaço de interlocução com a criança e dá um lugar que não era dado para a criança, nem dentro das obras e nem pensando na criança leitora, que ia receber as obras, né? Então, para discutir esse assunto, que é um assunto muito importante, né, na obra do Lobato, e que tem muito a ver com a educação, o desenvolvimento infantil da criança, o desenvolvimento da criança, né? Nós convidamos 4 pessoas. Professora Eliana Yunes, que já está confirmada, uma professora da PUC do Rio de Janeiro, uma pessoa muito especialista na obra do Monteiro Lobato, e na área da literatura e da educação também, uma pessoa que sempre defendeu muito a obra do Lobato e que vai trazer uma contribuição muito grande para pensar essas características que foram tão importantes para a literatura infantil brasileira a partir daquele momento, né? E que marcou a literatura, marcaram, né? Elas marcaram a literatura daí para frente. E convidamos também a Luciana Sandroni, que é escritora, estudiosa da obra do Monteiro Lobato, leitora da obra do Monteiro Lobato desde criança. Luciana vai estar também numa outra live que daqui a pouco eu vou falar. Mas então chamamos a Luciana Sandroni também. Chamamos a Antonella Catinari. Uhum. Antonella é professora, especialista na obra do Lobato, doutora em educação também. Então, a Antonella vai ter muito o que acrescentar para discutir essa questão do imaginário, da concepção de infância, e como é que isso é importante para as crianças, né? E ainda, vou pegar minha cola aqui, para não misturar o nome de um convidado de uma com a convidada da outra. Bom, temos também o Pedro Bandeira nessa mesa.
o escritor Pedro Bandeira, que é um apaixonado pela Narizinho, em especial, né? Pela obra Reinações de Narizinho, e especialmente pela personagem Narizinho. Então, o Pedro Bandeira também vai trazer essa questão, né, da imaginação, dessa personagem que é criada com a possibilidade de imaginar. Então, vai ser uma fala muito legal, a do Pedro Bandeira, né? Então, essa é uma das mesas, mas tem outra mesa de educação também. Mas deixa eu ver se a Cleo quer falar alguma coisa antes de eu entrar na outra mesa. Eu estava pensando que é curioso, assim, na minha casa, eu comecei a ler com 3 anos de idade, muito, muito, muito cedo, e a escrever, né? E muito cedo, absurdo cedo. E minha mãe já estava me lendo os livros de Monteiro Lobato, acho que sei lá desde quando. Eu li para o meu filho, meu Deus, desde quando ele era nenezinho. Aqui nos Estados Unidos é hábito de você ler, a importância da leitura para o imaginário, né? Eles falam muito. E o meu filho dormia em cima de um monte de livros. Mas o que eu queria dizer é que eu sempre tive uma vida imaginária muito maior do que a minha vida real, sabe? A minha capacidade de imaginar sempre foi enorme, enorme. Desenhava e imaginava. E o quanto isso enriqueceu o meu mundo interior. Ter isso... E você está falando disso, né? Como a mesa vai falar sobre isso, exatamente. Perguntaram aqui, e a Marisa Lajolo? Já vou falar sobre a Marisa Lajolo, que ela também já foi convidada, mas para outra mesa, que não é a mesa educacional, é a mesa que é mais cultural, política. A gente vai falar dessa mesa daqui a pouquinho. Então, a gente tem 3 mesas. Essa foi a primeira. 3 mesas. E a segunda? A primeira eu já falei, que é essa do imaginário, da concepção de infância, do lugar da criança dentro da obra e fora da obra também. A outra mesa, mais relacionada à educação, a leitura do Lobato na escola, eu convidei 4 pessoas também, né? 3 professoras que estão, né, passaram a vida inteira em sala de aula lendo o Monteiro Lobato, que são a professora Patrícia Pacheco, que trabalha no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, e que é uma pessoa que sempre achou importante ler a obra do Lobato como um clássico, mediando essa obra de uma maneira que problematiza a obra também, que ajuda as crianças a mergulharem nesse universo. Então, é uma professora muito legal. A outra é a professora Vanessa Camasmi, que também é do Colégio Pedro II, aqui do Rio, embora elas sejam de unidades diferentes, né? Que é uma professora também que aposta na obra do Lobato, procura fazer vários projetos, trazendo a obra, trazendo a família também para ler junto com as crianças. Então, é uma professora que tem muito a acrescentar. A outra é a professora Renata Kodagan. Renata Kodagan é arte educadora, trabalhou muito também em ONGs, em comunidades. Então, tem a experiência de ler a obra do Lobato com diferentes grupos sociais, não só aqueles que estão lá na escola particular ou na escola pública de referência, né? Como é o caso do Pedro II. Então, a Renata traz uma experiência de estar com outros grupos de crianças, né? E lendo, trazendo a obra do Monteiro Lobato. E ainda nessa mesa nós convidamos o escritor Ilan Brennan. O Ilan Brennan, ele é doutor em educação e a tese dele, ele discute a questão do politicamente correto, né? Nessa interlocução entre as crianças e as obras. E muitas vezes a obra do Lobato é questionada em algumas questões, né? Que é politicamente incorreto falar isso ou aquilo, né? E eu acho que o Ilan, então, vai trazer para esta mesa algo muito importante, que é essa questão da escolha dos acervos. Por que é importante a gente ler obras que trazem atenção, né? Não só a obra mastigada, mas a obra que provoca o leitor, né? Que faz ele pensar o mundo. Então, acho que o Ilan vai trazer também uma contribuição muito grande para essa mesa, né? E a terceira mesa, quer falar alguma coisa antes de eu entrar na terceira mesa? Que é a da Marisa Lajolo. Eu queria dar um oi para o Zé Roberto Vitor Penteado, que deu um oi, que está aí. E que também vai fazer uma live com a gente nos eventos pré-fórum. É tanto evento, mas que é uma honra muito grande que ele está hoje aqui vendo a nossa live, Sônia. E eu quero dizer para o Itaker que a obra dele, o livro dele, Os Filhos de Lobato,
Eu li muito no período que eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, isso lá em 2010, 2011, mais ou menos, e que é uma obra incrível, né, para quem estuda ou quer estudar o Monteiro Lobato. É um prazer você estar aqui, Itaque. Eu fico muito feliz, queria te dizer isso, que realmente sua obra está aqui na minha estante, e muitas vezes eu recorro a ela quando vou dar uma aula, quando vou dar um curso. Então, muito obrigada por você estar aqui e participar do nosso evento, né, Cléo? Agora, falando da terceira mesa, né? É uma mesa que o foco dela é mais cultural, político, até econômico, né? Que é uma mesa que a gente chamou da importância socioeconômica, política e cultural do livro A Menina do Narizinho Arrebitado, né? E, claro, de Reinações de Narizinho também, mas especialmente esse livro foi lançado em 1920, né? Por isso estamos comemorando 100 anos, né? E ele trouxe muitas novidades para a literatura infantil, não só a nível da infância, do olhar para a infância, como eu acabei de falar, mas também na forma como esse livro foi distribuído, que envolveu questões econômicas e políticas também, no sentido da forma como tratou a criança, da forma como colocou o Brasil dentro dessa obra, né? Para a criança, trouxe um universo brasileiro, uma linguagem brasileira, né? Cenários brasileiros, né? Num momento em que era importante que isso acontecesse no Brasil. Então, a gente convidou para essa mesa a professora Marisa Lajolo, que é a grande especialista na obra do Monteiro Lobato, estudiosa, orientou não sei quantas milhares de dissertações e teses sobre a obra do Monteiro Lobato. Marisa ainda vai confirmar, mas já foi convidada, né? Esperamos que ela possa estar aqui conosco, né, em dezembro, mas ela está nessa mesa, estará nessa mesa, se Deus quiser. Chamamos o professor o Secantini, né? O professor Secantini é um professor também que professor universitário, que também já orientou diversas teses e dissertações, uma pessoa que sabe muito de Monteiro Lobato, dessa trajetória do Monteiro Lobato, da obra cultural, né, do Monteiro Lobato. Então, o Secantini vai ter muitas coisas para falar sobre essa questão. Também chamamos a professora Silza Bignotto, que também é uma professora que sabe muito de Monteiro Lobato, que estudou muito também as traduções da obra do Monteiro Lobato, que o Lobato fez, um pouco da história do Lobato, da escrita do Lobato, lá nos anos 20, 30, os ilustradores que o Lobato chamou para ilustrar os livros dele. Então, uma questão muito importante que a Silza vai trazer também, esse olhar do Monteiro Lobato sobre o que seria um livro infantil, né? Que ele achava que era importante, né? E ainda temos o escritor Alex Gomes, que também é professor também de curso de pós-graduação e que vai também estar trazendo a importância dessa obra naquele momento. O que existia antes do Lobato escrever A Menina do Narizinho Arrebitado? Existiam algumas coisas para crianças no Brasil. Mas em que o Lobato se diferenciou? Né? O que tinha um pouco antes dele? E aí ele chegou e trouxe o quê? Como essas obras conviveram naquele momento? Então ele vai trazer essa perspectiva da entrada do Lobato aí no mercado também editorial da época, né? Então acho que vai ser bem interessante essa mesa também, né? E depois vai estar tudo certinho os dias, né? A gente já sabe aqui. Né? Essa mesa vai ser no dia 4. Essa vai ser no dia 4, vai ser na sexta-feira, no primeiro dia do evento, no fórum. Né? Super legal. Então, Cléo e Sônia, já temos a lista com esse nome todo. Sim, já temos tudo em convidado, todo mundo convidado, todo organizado. Você não imagina. Né, Sônia? Sim. Nós já temos tudo organizado. Temos horário, tudo organizado. Que a gente não vai falar isso aqui agora, porque é até difícil explicar. Mas o fórum mesmo vai acontecer dia 4, 5 e 6 de dezembro, como a Cléo já falou. Né? E antes disso, a gente já está fazendo essas lives. Inclusive, alguns dos convidados que estarão no fórum também estarão em algumas lives que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que a gente vai fazer antes. Então, esse evento foi idealizado por mim, e daí eu fui chamando as pessoas,
E as organizadoras fantásticas que estão me ajudando são a Sônia Travassos, a Mari Salmonson, com quem eu falei semana passada, e a Mônica Martins, que está aí também. Né? E por trás de nós, quem faz a mediação de tudo e a organização de tudo, de todo o conteúdo, é a fantástica Mari Salmonson. E por trás, ela faz a mediação entre nós, né, artistas intelectuais, né, Mônica, nós, e a parte técnica, que é o pessoal da Sailor Web, a Priscila Silva, que vai fazer um site, as mesas redondas vão ser via Zoom. Sim, vai ter inscrição, tudo de graça e toda a informação nesse Instagram aqui, Lobato com você. Tá bom? E vai ser, as mesas vão ser no Zoom, as contações de histórias também, mas vai ser tudo transmitido para o YouTube, para o Facebook, ou seja, vai ser fácil de acessar as mesas do fórum e tal. Né? E antes do evento a gente vai ficar mais no Instagram, embora algumas atividades antes do evento também vão acontecer pelo Zoom, mas a gente vai a cada ação da gente, né, para divulgar o evento, a gente vai estar anunciando direitinho onde cada coisa vai acontecer, né? E aí a gente pode falar daquela outra live, né? Agora, o que você acha? Pode falar. Então, mega evento, é isso mesmo, Letícia. Entre essas lives, né, que a gente vai fazer antes do evento, a maioria vai ser no Instagram, mas uma ou outra, porque vai comportar mais uma pessoa, a gente deve fazer no Zoom. Né? Então, vai ter uma live que vai ser assim, na semana anterior ao fórum, que vai ser no dia 25 de novembro, né, uma semana antes do fórum, que o fórum vai começar no dia 4, né? De dezembro. Então, nesse dia, a gente vai fazer uma live com escritores da literatura infantil brasileira que se sentem, que são considerados filhos de Lobato na sua escrita, na sua criação literária. Então, chamamos 2 pessoas confirmadas e ainda uma terceira pessoa que já foi convidada, vou dizer quem é, e que ainda estamos aguardando a sua confirmação. Mas convidamos a Luciana Sandrone, que é uma escritora muito conhecida da literatura infantil brasileira, já recebeu o prêmio Jabuti pelo melhor livro infantil, um livro que se chama Minhas Memórias de Lobato. É um livro em que ela coloca a Emília e o Visconde para contarem a história, a biografia do Monteiro Lobato. Então, esse livro recebeu o prêmio Jabuti, de melhor livro infantil naquele ano, já faz tempo, nem sei qual é o ano certinho, mas já faz um tempo. E a Luciana, fora ela ter escrito esse livro com os personagens do Lobato e o Sítio do Descobrimento, que é um livro da Editora Globo, que ela também escreve uma nova história usando os personagens do sítio, ela tem na escrita autoral dela uma pegada, vamos dizer assim, muito lobatiana, né? A forma como ela constrói os personagens, crianças, né? Os tipos de personagens que ela traz. E ela diz claramente, ela vai dizer isso na live também, que quando ela escreveu o primeiro livro dela, que foi Lude Vai à Praia, ela estava lendo, relendo e imbuída justamente de que história? Reinações de Narizinho. E especificamente, qual história de Reinações de Narizinho? Narizinho Arrebitado, que é a história, né, que a Narizinho vai lá no Reino das Águas Claras e conhece o Príncipe Escamado, Tocaramuja, etc. E que nasce, nessa história nasce aqui na menina do Narizinho Arrebitado, né? Depois ela sofre algumas modificações para o Reinações de Narizinho, mas mantém a base. Então, a Luciana é muito lobatiana, né? Ela traz muitas características do Monteiro Lobato na linguagem também, na forma de falar, de escrever. Então, ela estará nessa mesa falando dessa influência, né? De que forma o diálogo dela como autora, como roteirista também, porque ela foi roteirista do Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão durante muito tempo, né? Então, como é que isso também influencia a escrita dela, né? Autoral dela. O outro convidado é o Pedro Bandeira, né? Que também é um lobatiano, né? Que traz para sua obra muitas referências, a linguagem coloquial, o diálogo com outros personagens de outros clássicos, né? O Lobato faz muito isso, né? O Lobato, na obra dele, ele traz muitos personagens
desde Reinações de Narizinha, ele já vai trazendo personagens, faz referência a personagens de outras histórias, de outros universos ficcionais, né? E ele faz isso também, o Pedro Bandeira, em alguns livros dele, como Feiurinha e outros, né? Então ele vai estar falando também de que maneira ele, tendo sido leitor do Lobato na infância, como é que ele trouxe isso também para a sua escrita autoral como escritor, né? E a terceira convidada dessa mesa é a escritora Ana Maria Machado, que já foi convidada, mas ainda não nos deu a confirmação final. Vamos torcer para que a Ana Maria Machado possa estar conosco nessa mesa. Já fizemos o convite e estamos aguardando. Então, achamos que essa mesa vai ser uma mesa bem interessante também, né? Pois Vamos ver. E sabe quem acabou de entrar, Sônia? A Silza Quem? Minhoto. Oi, Silza. Opa! Oi, Silza. Prazer você estar aqui. Que bom, maravilha. Falei agora há pouco de você aqui, Silza, da mesa que você vai participar, né? Que é a mesa que a gente vai estar discutindo a importância cultural da obra, política, econômica também. Eu falei aqui, né, o quanto você é conhecedora da obra do Lobato, né, da importância da entrada dessa obra ali nos anos 20, né, na vida cultural e educacional também, enfim, das crianças, né? A questão das traduções, quer dizer, você tem muitas informações sobre o Monteiro Lobato, né? E que vai ser muito interessante você estar nessa mesa para contextualizar também essa importância cultural, né, da obra, desta obra especialmente, né, e daquelas que vieram em seguida. Então, prazer você estar aqui. Super legal. Vai ser muito bacana contar com você. Super, super legal. Então, Sônia, a gente pode falar agora um pouquinho, porque além que vocês estão vendo que o evento vai ser virtual e no dia 4, 5, 6 de dezembro, essa parte toda que a Sônia organizou é bem acadêmica, certo? Mas também tem outras partes do evento, né, Sônia? Então, sim, sim. A minha próxima live com a Sônia, que vai ser dia qual, hein, Sônia? Você sabe? Vai ser dia 6. 6 de outubro. 6 de outubro. Daqui a 2 semanas. Daqui a 3 semanas. Na próxima live do dia 6 de outubro, a gente vai falar sobre... Contou só um pouquinho que a gente vai falar. Olha spoiler, olha spoiler. Spoiler, Então, a gente vai falar sobre a parte que a gente está chamando de oralidade, né? A obra do Lobato, ela chega muitas vezes às crianças, né? Pela contação de histórias, né? Pela leitura oral, de várias maneiras. Então, a gente vai falar sobre duas coisas, né? Que é a presença de contadores de história no fórum. Nos dias do fórum, a gente vai ter contadores de histórias, mas eu não vou falar quem são os contadores hoje. Vou deixar para falar no dia 6, falar sobre cada um desses contadores de história, por que eu os escolhi também, né? Convidei, todos aceitaram, e foi uma alegria, né? E um outro aspecto também da oralidade que a gente vai trazer é que a gente está fazendo um podcast, né? Com a história Menina do Narizinho Arrebitado sendo contada em diferentes episódios, né? Então, o podcast ele vai contar com 9 episódios, né? E 8 ou 9, agora nem sei. Acho que é 8. Agora. Mas acho que são 8 episódios. E aí, a cada semana... Isso, a cada semana, a partir desse dia 6, nós vamos estar disponibilizando um episódio do livro A Menina do Narizinho Arrebitado. E no dia 6 a gente vai conversar um pouco sobre isso. Como é engraçado montar esse podcast também, porque tem umas palavras, assim, esse livro que a gente tem é um facsímile, né? Ou seja, ele está escrito exatamente da maneira como era escrito lá atrás, né? Há 100 anos atrás. Então, tem umas palavras que são escritas diferentes de hoje em dia. E quando a gente vai gravar, mesmo treinando antes, a gente se depara com uma palavra. Que palavra é essa, gente? Né? Aí que você entende qual é a palavra. Peraí. Por exemplo, adeante. Adeante-se adiante-se. Adeante-se ou vai, não é, vai. Assim, aí, meu Deus do céu, como é que eu vou ler isso? Enfim, então é muito interessante. Mas aí a gente vai conversar sobre isso mais no dia 6. O meu filho faz comigo esse podcast, o Vitor Milone.
Ele vai estar aqui no outro podcast também, ele que edita também, e contar um pouco como é que é essa produção desse podcast, né? E que a Estão gente acha que ficando vai ficar bem bacana. lindos, 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 lindos. São fantásticos. Eu fiquei impressionada com a produção. Tá muito, muito legal. Você sabia, ou alguém aí sabe, o que quer dizer em fraldas de camisa? Que é uma das expressões antigas que tô fazendo a tradução para o inglês. E quando eu vi fraldas de camisa, eu fiquei, o que significa isso exatamente? Alguém sabe, galera? Ei, responde aí. Alguém sabe o que é em fraldas de camisa? A origem, eu não sei. Eu entendo a expressão, mas não sei a origem. Eu achava... A expressão em fraldas de camisa é ficar sem roupa, né? Praticamente sem roupa. Eu Agora, achei que era o que quer dizer exatamente a expressão, eu não sei. Você sabe? Você pesquisou? Eu não sei. Eu pesquisei. Olha só, a Mônica está dizendo com pouca roupa. Outra falou com roupa de dormir, em fraldas de camisa. Não é maravilha em fraldas de camisa? É peladinho, sem roupa. Sem roupa, não tem roupa não. Tá completamente pelado, nu e cru. A coitadinha da Emília, quando a Narizinho vestiu o sapo, tirou tudo. Tirou a blusinha, tirou a sainha, ou eu acho que no desenho original ela não tem blusa e saia. O que é muito interessante, né? A coitada da Emília tem um vestido vermelho. Essa né? Emília é muito engraçada, né? Pois é, sei lá, um saco de batata que colocou na Emília. Mas o sapo, o Major Agarra, aparece com uma saia mais tarde na história, na ilustração. Que não tem nada a ver, mas fraldas de camisa é naked. Exatamente. É muito interessante, você vai fazer uma live depois com o Magno, né? Para falar um pouco dessa evolução das ilustrações, né? Essas diferentes ilustrações que foram também acontecendo, né? Da Emília, né? Quando eu mostro esse livro para os meus alunos, né? E mostro essa Emília, eu falo, olha, vocês vão ver a primeira representação da Emília. E aí, pá, mostro. Parece as crianças bruxa, né? Ficam assim, por quê? Primeiro porque, coitadinha da Emília aqui, tá muito feinha mesmo, né? Coitadinha, é uma bruxa de pano mesmo, como ela é narrada, né? Realmente, ela é uma bruxa de pano. E, claro, as crianças têm a imagem dessa Emília que tá aí atrás de você, né? Que é a Emília do colorida, a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo da televisão, essa daí mesmo. Né? Então, as crianças têm essa imagem da Emília. Então, quando você traz a obra em livros originais, mais antigos, outras ilustrações, é um trabalho muito legal que a gente faz com as crianças, né? Observar essa imagem, essa representação, né? Como é que já foi feito, como é que hoje em dia é feito também, se a gente tem vários ilustradores que ilustraram, né? O Lobato recentemente, na Editora Globo, em outras, né? Então, assim, é muito interessante a gente poder quando traz uma obra assim, que está fazendo 100 anos, né? Festejar essa obra que está fazendo 100 anos, ela é muito importante também porque ela dá a dimensão para o leitor do caminho que essa obra trilhou. Né? Quantas pessoas essa obra e as obras subsequentes, né, que vieram depois, foram afetadas pela leitura destas obras, né, do Monteiro Lobato. Então, celebrar os 100 anos da Menina do Narizinho Arrebitado é celebrar uma mudança na literatura infantil brasileira. É celebrar a possibilidade que as crianças tiveram de sonhar a partir da obra do Monteiro Lobato, de pensar o mundo, de sonhar, né? E ter essa dimensão, né, toda da evolução da ilustração no livro infantil. Tudo isso é muito interessante a gente pensar com as crianças e com os adultos num evento como esse que a gente está propondo desenvolver, né? Sabe que isso foi lindo, Sônia? Esse de celebrar a possibilidade de sonhar, é isso mesmo. Lindo, lindo, lindo. Adorei. Adorei. Então, Sônia, eu queria falar um pouquinho sobre duas coisas. Queria falar sobre a próxima live da semana que vem. Todas as lives serão, em geral, às quartas-feiras, às 20 horas. No Lobato com você. Nesse Instagram aqui. Então, para vocês ficarem sabendo. O horário dos podcasts, os podcasts vão estar disponibilizados, né? Um por semana. Isso.
No Não... website que a gente vai inaugurar dia 12 de outubro, que é 100 anos de Narizinho, projeto gráfico da Mariana Salmonson, da Mari Salmonson, que tá lindo, lindo, lindo. E nessa live de hoje a gente não está tratando de assunto nenhum ainda, a gente só está dizendo que vai acontecer, né, Sônia? Exatamente, que vai acontecer. Uhum, Né? O podcast, você falou, o podcast vai estar no website, mas ele vai poder ser acessado pelo Spotify e outros dessas plataformas, né? Ele vai estar lá, mas isso vai ser explicado na hora que o podcast sair, mas ele vai poder ser distribuído para várias plataformas, né? Para ouvir o podcast. Um deles é o Spotify, mas tem outras, né? Uhum. Então, a gente vai falar melhor sobre isso na semana que vem, explicar melhor também aqui para quem está nos assistindo. Né? Exatamente. Mas todo mundo vai poder ouvir o podcast. Semana que vem, a live de quarta-feira, das 8 horas, eu vou fazer com a Mônica Martins e a gente vai falar da parte visual, da organização da parte visual que nós duas fizemos juntas. Então, essa é outra coisa. E a última coisa que eu queria falar é que aqui hoje, aqui presente hoje, tem duas pessoas que também estão participando do evento. A Luciana Cortez, que faz crochê, que fez no meu Cléo Monteiro Lobato Instagram um sorteio da Emília, maravilhosa que ela fez, que inclusive minha prima ganhou, assim, total surpresa. Ela vai estar criando uma Emília inclusiva que vai ser sorteada durante o evento. E a gente vai fazer uma live também, pré-evento. E Wagner, que está aqui, também vai fazer uma live pré-evento e nós vamos sortear um dicionário de onomatopeias lobatianas. Certo, Sônia? Certíssimo. Muito bom. Exatamente. As outras pessoas que estão aqui a gente já falou, né? O Itaker está aqui, a Silza Vignoto está aqui também, já falamos dos dois, né? Uhum. Não sei se tem mais alguém que está aqui que a gente tenha perdido, mas o Magno que não. Silveira, que vai fazer parte do evento. Isso, Magno, isso. De duas, eu acho que de duas... Oi, Wagner. Então, de duas mesas e de uma live antes, eu acho. Aham. Que delícia. O Agostinho Ornelas está dizendo que... o Agostinho está aí também. Pois é, que ele é um dos ilustradores participantes, que gosta das ilustrações do meu avô, J.U. Campos. Super legal. Gente, vocês têm alguma pergunta? Pode fazer pergunta. Sônia, você está lendo aí também? Não está aparecendo para mim as perguntas. Ele travou aqui numa coisa. Então, se aparecer pergunta, você tem que ler para mim, que não sei por que não está aparecendo aqui. Tá bom. A gente ainda tem aí um tempinho, quem quiser fazer pergunta, ainda temos uns 10 minutinhos aí para responder. Pois é. Ó, sobre o evento, sobre o Lobato, né? Então, alguém perguntou se é um dicionário de onomatopeia emilianas. Não, é um dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos de Monteiro Lobato, respondeu o Wagner. É muito legal. Eu já li o que tem que fazer para ganhar o dicionário. Então, nós vamos anunciar o sorteio. Tem que seguir o Lobato com você e ficar atento. Isso aí. Pois é, o dicionário é inédito. Tem outra pessoa aqui perguntando, dizendo que não sabia da existência. É porque não sabia porque é inédito. Vai ser lançado agora. Está saindo do forno. Né? E tem a mesa também, a Letícia. Obrigada, Letícia. A Letícia Görner, que está no Chile, e a Vanette Guzman, que está na Alemanha, e eu vamos fazer uma mesa, uma discussão sobre os prazeres e as dificuldades de se traduzir Lobato, que é realmente um desafio. E é muito interessante. Aí que eu conectei com o Wagner sobre a complicação, a linguagem usada por Lobato. Né? E eu não sou formada em tradução nem nada. Então, só que eu falo inglês desde criança, desde o jardim da infância. Então, eventualmente, finalmente, eu me arrisquei, depois de muito tempo pensando. E
E é um desafio, e é um prazer. Gente, qual a editora do dicionário? Wagner, você responde? Vamos ver se o Wagner responde aí. O pessoal gostou do dicionário, né? É muito bacana o dicionário. Oh, meu Deus do céu. Gente, não sei se vocês podem ler tudo isso ou só eu que leio. Você sabe, Sônia? Todo mundo lê, teoricamente. Eu não tô lendo, porque para mim não sei por que não tá aparecendo. Bom, Sônia, eu acho que nossa entrevista spoiler tá de bom tamanho, né? Eu acho que tá de bom tamanho. O pessoal tá sabendo de tudo. E tem muita gente que gosta de falar do C. Editora Moan. O Wagner respondeu. Vai ser o editado, o dicionário dele. Né? Maravilha. Gente... Eu pensei em terminar aqui a live lendo o primeiro parágrafo do livro. Tá. A Menina do Narizinho Arrebitado, para vocês verem como é que é. Quem não conhece essa versão, né? Que é a primeira versão, olha como é que ele começou o livro. Vou ler para vocês. Narizinho Rebitado é o título do primeiro capítulo. Narizinho Rebitado. O sono à beira do rio. Naquela casinha branca, lá muito longe, mora uma triste velha de mais de 70 anos, coitada. Bem no fim da vida que está, e trêmula, e cata-cega, sem um só dente na boca, jururu. Todo mundo tem dó dela. Que tristeza viver assim, sozinha no meio do mato. Pois estão enganados. A velha vive feliz e bem contente da vida, graças a uma netinha órfã de pai e mãe, que lá mora desde que nasceu. Menina morena, de olhos pretos, como duas jabuticabas, e reinadeira até ali. Chama-se Lúcia, mas ninguém a trata assim. Tem apelido? Yaya, Nenê, Maricota? Nada disso. Seu apelido é Narizinho Rebitado. Não é preciso dizer por quê. Então é assim que o Lobato escreveu, há 100 anos atrás, a apresentação de Narizinho, Sônia. e Narizinho Rebitado. Então, e lá no podcast a gente leu assim, aí, gente, tem pai e mãe, tá escrito P-A-E, pai e mãe. Aí eu, que é isso, gente? Era pai, né? Aí eu entendi. Mas, enfim, mesmo os contadores de história experientes, como eu e muitas pessoas, têm que prestar atenção, que é para não ler errado, porque tem muitas palavras escritas, né, de uma forma que nós não usamos mais 100 anos depois, né? Exatamente. Pessoal, acho que é isso, né? Adoramos, Sônia e eu adoramos estar aqui com vocês. Foi ótimo. E espero que vocês, quarta que vem, 8 horas, para a gente falar da parte visual desse evento. Certo? Também queria agradecer aqui a presença de tanta gente. Temos mais de 40 pessoas aqui. E a gente fica muito feliz, né? De estar podendo organizar e proporcionar, né, uma celebração que a gente espera que seja muito bacana, já está sendo, né, dessa obra e do nosso Monteiro Lobato, né? Então, gente, avisa todo mundo, avisa todos os seus amigos que o evento, quem gosta de Lobato não pode perder. Certo, Sônia? Isso aí. Beijo. Certíssimo. Beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.